Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos à terceira conferência online Embarcados, que está acontecendo agora do dia 5 ao dia 8 de outubro de 2020. Boa noite a todos. Espero que estejam todo mundo bem, tá? Essa conferência é um oferecimento da Mouser Electronics, que é nosso parceiro aqui no Embarcados, que proporciona que a gente traga conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Nessa conferência online, nós convidamos 4 pessoas para fazerem apresentações na segunda, terça, quarta e quinta-feira, todos os dias no mesmo horário, às 19h30, tá bom? Ontem, o Ricardo Tafas fez a sua apresentação sobre carreira no Embarcados, tá? Hoje, a gente está convidando o Cleiton Bueno para vir aqui fazer uma apresentação sobre Linux embarcado. Amanhã, dia 7 de outubro, a gente vai contar com a presença do Wilter Witt, que ele vai falar sobre Design House, como desenvolver seu produto eletrônico, tá? E ele vai fazer uma apresentação desde do zero, assim, é muito, muito interessante a apresentação que ele vai fazer. E é a primeira vez que a gente traz uma apresentação sobre MATLAB. Aqui o Evandro Teixeira vai fazer essa apresentação no dia 8, fechando a conferência no seu 4º dia. Eu queria, pessoal, que vocês falassem aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo bem, beleza? Então é o seguinte, ontem o Ricardo Tafas fez a apresentação dele, a gravação e os slides estão lá no Embarcados, no local onde vocês se inscreveram para participar da conferência, beleza? O Cleiton Bueno, então, vai fazer uma apresentação hoje, é uma honra receber o Cleiton aqui, o Cleiton que tem mais de 10 anos trabalhando com Linux, e os últimos 6 anos com Linux embarcado. Ele publica artigos no portal Embarcados, é ativo em alguns grupos e fóruns de tecnologia, e atualmente está publicando conteúdos na B2Open Systems, na área de sistemas embarcados. Eu vou convidar agora, então, para a sala, o Cleiton Bueno, para fazer a apresentação para vocês. Vamos lá, Cleiton. Vem para a sala, liga o seu microfone e sua câmera e pode dar sequência à apresentação. Oferecimento da Mouser. Olá, pessoal. Boa noite. Todo mundo conseguindo me ouvir? Ouvindo bem? Isso aí, Cleiton. Estamos te ouvindo bem, sim. Beleza. Show de bola. Bom, pessoal, o Thiago já fez uma introdução, me apresentou minha empresa, né? Sou o Cleiton Bueno, acho que alguns já me conhecem do portal Embarcados, outros às vezes de fórum, lista e eventos. Sou sócio proprietário da B2Open Systems, onde a gente atuamos com consultoria, treinamento e projetos na área de Linux embarcado e softwares, aplicações em Linux embarcado. E esse ano, além do portal Embarcados, periodicamente publicamos um conteúdo dessa área que atuamos, lançamos publicações no B2Open. No final do slide tem o link também, que pelo menos uma vez ao mês publicamos algo de um conteúdo técnico bem específico e na maioria das vezes vai ser com Linux embarcado. Beleza. Então hoje eu quis fazer um conteúdo um pouco diferente, que é Linux embarcado, e eu percebo que sempre tem um pessoal, assim como eu atuei muito na área de microcontroladores, mas tenho uma divisão, um certo ponto que você acaba partindo para Linux embarcado, o projeto acaba demandando isso. E eu vejo o pessoal que entra e não sabe para onde ir. É Linux, beleza, já usei o Ubuntu, mas o que o Linux tem a oferecer para Linux embarcado? Aonde é utilizado? Quais empresas estão utilizando? Então aqui hoje tem bastante conteúdo, eu acabei juntando ferramentas, bibliotecas, softwares que a gente utiliza no dia a dia, eu desenvolvo nos projetos, e eu tentei trazer nesses slides de hoje. Tem muito mais conteúdo, teria muito mais assunto, mas eu tentei resumir e trazer um conteúdo que eu tenho certeza que quem está entrando no Linux embarcado, quem é do microcontrolador e quer ter um projetinho, uma Raspberry, uma BeagleBone, uma Toradex, e está em dúvida por onde começar, ferramenta, software, para ajudar, hoje a gente vai conseguir dar um empurrão bacana aí. Aonde Linux embarcado
é utilizado. Então, toda a apresentação do Linux embarcado é comum, o pessoal sempre, quem tem um roteador em casa, a maioria quem está online tem certeza que tem um roteador em casa. Os roteadores, com certeza, são Linux embarcado. Smart TV, no caso, a Smart TV da LG utiliza o WebOS, é 100% Linux embarcado ali. Set-top box, relógios. Aqui tem 2 itens interessantes, que é Tesla e SpaceX. Pois é. No final, nas referências, eu coloquei 2 links interessantes, que levam num fórum e até um pessoal da SpaceX comenta o que eles utilizam. E a Tesla em 2011, acabou num evento, eles divulgaram e publicaram que o Model S tem um Linux ali customizado, mas é um Linux embarcado dentro do próprio Model S. Tanto que tem o GitHub. Se você entrar no GitHub e digitar Tesla, tem os repositórios do Build Root, o próprio kernel do Linux, que eles caparam, né, os módulos que eles utilizam, e está lá. Não está todo o projeto, mas depois que teve um contato com questão de GPL, eles abriram essa parte. Automotive Grade Linux é um projeto para a área automotiva, é um consórcio de várias, da Ford, Mitsubishi, Renesas, várias dessas empresas, utilizando Linux e softwares da Linux Foundation, e um projeto de grande porte, um projeto bem bacana. Eu, às vezes, já acessei lá para ver coisas novas, ver tecnologias, ver tendências. É bem bacana, também é tudo aberto, vale a pena para aprender e conhecer tecnologias e novos recursos. Equipamentos médicos é muito, muito comum. Nós, da Bitwap, trabalhamos já temos 3 clientes na área de equipamentos médicos, alguns de até classe 3, outros mais hospitalar, não tanto no nível suporte à vida, mas é comum utilizar Linux embarcado, é claro, customizado, personalizado, e equipamentos médicos. IHMs industriais, totens, equipamentos de teste, ITS seria PMV, radar, SAP, que é média velocidade em rodovia, alguns equipamentos em rodovia. Eu já trabalhei nessa área e acabo utilizando o Linux embarcado, bem comum. Automação residencial, câmeras, DVRs, rifle, esse aqui às vezes espanta um pouco, mas tem um rifle que eu até coloquei lá no final dos slides das referências, e ele tem Linux embarcado. É um rifle, uma tecnologia bem interessante. Depois, quem tiver curiosidade, ao baixar os slides, está lá no final das referências. Robôs, tem um projeto chamado ROS, e o ROS, majoritariamente por baixo, é Linux embarcado. Aqui a gente poderia colocar N slides com várias aplicações, apontar empresas, mas e conforme vai passando o tempo, o kernel vai ganhando mais recursos interessantes, mais projetos vão surgindo, e mais a sua área de atuação vai ficando mais abrangente. Além de setores como agro, IoT, indústria 4.0, além das EHMs industriais. Então, não tem segmento. É bem amplo, o Linux acaba utilizando em qualquer projeto que você demanda um periférico comum que a gente utiliza em microcontrolador. Vamos falar, então, é muito importante falar de Linux, principalmente em sistemas embarcados, a gente falar do kernel. Eu gosto de dizer, eu acho bem bacana essa frase, que o kernel é como regente de uma orquestra. E a distribuição Linux seria o instrumento que cada músico vai trabalhar, vai utilizar. E aí seria um software de serviço. Então, quem dá a vida ao produto em si, após o bootloader, é claro, não vamos tocar abrir essa arquitetura aqui, somente em questão Linux, mas é o kernel que vai descobrir, vai abstrair todo o hardware utilizado e que você descreveu para ele que vai utilizar, e ele vai pegar os drivers, os específicos drivers, e criar caminhos no sistema operacional para você utilizar. Por exemplo, se você descreve que irá utilizar 2 portas seriais, quando o sistema operacional terminar de carregar, essas 2 portas seriais estarão disponíveis para você abrir, poder escrever e ler dados dela. Assim como diversos outros periféricos. SPI, I2C e os dispositivos que são conectados nesses periféricos, nesses barramentos. Desculpa.
E aqui, o kernel, muitas pessoas estão vindo dos microcontroladores, e quando fala kernel, assusta, às vezes não sabe, nossa, mas eu tenho que programar, estou acostumado só com C, como é que é esse mundo quando se entra no kernel? Existe uma tela de configuração, que está no slide, que é o menu config do kernel, isso desde o 2.6, 2.4, o kernel sempre teve depois de um tempo, uma tela de configuração, onde você irá, além do básico, normalmente a Raspberry, ela já fornece uma configuração base para funcionar na placa, assim como a Toradex, para placas deles, a NVIDIA tem um kernel com algumas configurações gerando Linux para dar os recursos básicos para funcionar. Então eu vou abrir aqui a tela e eu vou mostrar para vocês como que é esse software que você habilita e desabilita recursos do kernel que você vai ter no seu hardware. Eu vou desligar a câmera e vou compartilhar a minha tela aqui. Beleza, Cleito. Thiagão, tá certo aí? Tá sim, tá sim. Beleza. Pessoal, todo sistema embarcado, independente do build system, se eu estou utilizando o Yocto Project, ou estou utilizando o Build Root, ou os outros, sempre quando você quiser customizar o seu kernel, habilitar novos recursos, features, recursos, drivers, é sempre essa tela que vai ser carregada. Aqui eu estou usando, só peguei como exemplo, é um kernel, uma placa do Toradex, e é o 4.14.170. Eu peguei aqui como exemplo, eu vou mostrar algumas coisas interessantes, que foram pontos que eu anotei, que nós já pegamos em problemas de projeto. Que tipos de problemas? Onde o cliente, por exemplo, ele foi utilizar um dado dispositivo, não funcionou, e ele abandonou. Linux não serve para gente, não tem isso funcionando. Ou pior, que a gente diz que é o pior caso, é quando o cliente não conhece os recursos do kernel Linux e reescreve, vamos dizer assim, e faz a roda. Então, no caso, aqui nós vamos ver drivers prontos, foram muitos fornecidos pelas próprias empresas, tipo a empresa que fabrica um acelerômetro X, ele já vai disponibilizar o driver no kernel mainline, e depois de um tempo entra para o kernel que vai ser utilizado nos projetos. E a empresa não utiliza isso. Acaba que o desenvolvedor lá, do microcontrolador, em nível user space, em aplicação, ele vai escrever em C uma aplicação que vai abrir o IDC e comunicar com aquele acelerômetro, fazer a sua funcionalidade. É errado? Não, não é errado. Mas você pode utilizar algo que já está no kernel, já foi validado, o próprio fabricante disponibiliza e você foca só na regra do negócio. Então, se o kernel já oferece, utilize. Não tente reinventar a roda, é importante saber como uma roda funciona, mas nem sempre precisa reinventar a roda. Então, vamos ver aqui, não dá para abordar todos os itens do kernel, tem muita coisa. A gente vai focar, aqui eu vou mostrar alguns deles, e vai ser o Device Drivers. Aqui é sempre para você habilitar um novo driver em algum barramento, ou um barramento específico. Então, eu vou aqui, dou Enter, deixo o Select aqui embaixo do mercado, e dou Enter. E aí ele vai abrir várias categorias. Primeiro, vou mostrar um bem curioso, que na área de sistemas embarcados eu tenho certeza todo mundo já utilizou. Eu vou na seção de USB, chama USB Support. Vamos lá. Eu só passei aqui, USB Support. Beleza, tem vários, vocês vão ver parte de lição, gráfica, multimídia. Então, vou entrar aqui no USB Support. E aqui, pessoal, olha só onde eu vou achar. Tem várias opções já, algumas marcadas, outras não. Olha uma opção interessante aqui. Se não tiver configurada, não irá funcionar. Vamos lá, vocês já vão entender o que seria. Olha só, USB Serial Converter Support. Aqui tem uma coletânea de vários drivers
de conversores USB serial. Então aqui, por exemplo, tem que ter o famoso qual? FTDI. Por default, nesse kernel aqui, ele já está marcado. Mas se ele não tivesse selecionado, você poderia ter o seu Linux lá embarcado, o seu cliente, o engenheiro, iria plugar um FTDI na porta serial, o DMS ia apontar que algo na USB foi conectado, mas ele não ia achar driver nenhum. Ele não ia ter suporte ao FTDI. E um outro interessante, ó, muito conhecido, tenho certeza, Prolific 2303. Ele também está selecionado. Então, a partir desse momento, quando tem esse asterisco, se eu der um espaço, ele sai. Se eu der um outro espaço, ele pode virar módulo. Módulo significa o quê? Ele não faz parte do kernel. Mas a partir do momento que o meu sistema operacional inicia, o kernel pode chamar ele no SO, falar, ó, eu preciso de você porque tem um periférico necessitando de você, que é o driver. Beleza. Ou você pode não querer que inicialize, e em dado momento você chama esse driver no SO. Então você pode dar um mode probe ou um ismod e chama o módulo da Prolific. E aí o driver será carregado. Mas se tiver com um asterisco, ele já está embutido, ele é built-in ao kernel. Então você não precisa se preocupar com nada. E aqui tem vários outros drivers. Ó. Então se você conectar esse Opticon Barcode Driver, ele não está marcado. Provavelmente ele não vai funcionar. Então, não é que ele não funciona, ele não tem suporte, eu não ensino, o Linux não funciona, como às vezes eu acabo ouvindo. É porque o kernel não foi configurado para suportar aquele dispositivo. Beleza. Uma outra característica bacana, é um outro dispositivo que eu já vi o pessoal reescrevendo sem necessidade. Vamos sair do USB, é só vir em exit, ele vai voltando à árvore. Então, aqui, device drivers novamente. Agora, eu vou numa subcategoria que chama Input Device Support. São dispositivos de entrada. É bem prático, né? Então, você já vê aqui, ó, mouse, joystick, teclado. Então, tudo que seria dispositivo de entrada de dados no kernel. Aqui tem, ó, touchscreen. Olha que bacana. Então, se você precisar habilitar drivers touchscreen, tem uma categoria no kernel que você precisa avisar. Precisa sinalizar que quer utilizar. Mas eu vou em outro local, eu vou em keyboards. Aqui, nos teclados. Mas esse cara tem uma opção interessante, que é o quê? Acho que alguém já viu, é muito comum, pelo menos já teve que habilitar. Esse CI aqui, ó. Onde é o Scale? É o MPR 121. Scale. Opa, aí daqui, ó. Isso aqui, na SparkFun, várias lojinhas, eles vendem já uma plaquinha pronta, que são alguns padzinhos capacitivos. E tem esse CI que faz toda, acho que é I2C, se não me engano, deixa eu ver em Help aqui. Help ele não comenta, mas se não me engano ele é I2C. Mas beleza. Então você conecta lá o CI, conecta no seu barramento, se foi I2C, SPI, não me recordo. A partir desse momento, você liga a sua placa. Eu já vi pessoa que faz o quê? Já tem no kernel prontinho, ele vai se comportar como um input, um evento de input lá no kernel, se fosse um teclado, e você não precisa fazer mais nada. Já estaria funcionando esse CI com a plaquinha, com o keyboardzinho. No entanto, o pessoal faz o quê? Eles escrevem em C. Eu já usava aqui no bicontrolador, eu vou escrever do nosso jeito. Tudo bem, mas é uma aplicação que vai iniciar junto do sistema operacional, tem outros serviços ali inicializando junto. Então, o que tiver já suportado em nível de kernel, já usa. Foca só na sua aplicação. O que eu teria que fazer aqui? O módulo, ou asterisco, vai ser built-in. A partir desse momento, salvo, compilo o kernel, ou geraria a linha distro no meu sistema operacional Linux. O kernel já teria suporte a esse cara. Alguns casos, é claro, tem uma alteração no device tree, faz parte, mas não vamos focar só nessa abordagem, porque abrindo a documentação, se digitar kernel, Linux, FreeScale, MPR 121, na documentação eles já comentam, precisa desta entrada no device tree. Beleza, esse era um outro ponto. Agora a gente vai abordar um outro carinha aqui, que eu acabei de comentar, que seria o touchscreen. Isso é muito comum também. Acabou de comprar o display, touchscreen capacitivo e tal, aquele display show de bola, bonitão, bacana, e o touch não funciona.
Ah, mas eu estou usando USB porque é mais prático. Mesmo assim, por quê? Porque há um driver, né, incidindo sobre ele. É muito comum, né, esse da Atmel, o MXT I2C, é muito comum, ele já tem habilitado, kernel padrão. Só que tem alguns que eu acabo utilizando bastante na indústria, é o eGalaxy. É muito comum esse que é o ETI. Eu já trabalhei com vários displays, o kernel não vem suportando ele, e não vem habilitado. Então você pluga o touchscreen lá e nada acontece, o touchscreen não funciona. E aí você quebra a cabeça, porque é o display, não é, como que eu testo? Ainda se for USB, você vê ainda que o USB detecta alguma coisa, aí tem casos que conecta no computador funciona no Windows. Aí no Linux não, e aí o pessoal fala, no Linux no meu caso não funciona, não dá certo, mas não necessariamente. Então você não habilitou o driver para suportar. E um outro muito comum, eu já utilizei muitas vezes em projetos, principalmente agro e médio, é o driver para Ludix. É um outro CI, 2C, muito utilizado em displays. E ele está aqui, ó, ele não está selecionado. Então aqui tem até alguns modelos, né? Que vem com esse CI, é muito comum achar em alguns displays. Você teria o quê? Selecionar. A partir desse momento, eu fazendo isso aqui, eu como módulo built-in, o kernel teria suporte. Eu peguei só esses dois, mas provavelmente alguém aí assistindo deve estar vendo algum outro modelo que eu utilizei, e eu já vi casos que a pessoa fez o caminho certo, mas da forma cruel, que o kernel tem suporte, só que ele fez o quê? Acabou dando, via no device tree, criando algumas entradas, alguns esquemas, mas baixou o driver do fabricante, fez a compilação cruzada e no módulo transferiu para a placa para subir depois. E não precisa. Você tem lá, e outra, você está baixando já um driver que já está nesse kernel. Então, se for um kernel, desse exemplo aqui da Toradex, já foi validado, fornecido pelo pessoal da Toradex. Então, pode selecionar que é para estar ok, não é para quebrar. Beleza. E por último, vamos pegar um outro que eu gosto muito de utilizar, que são a parte de LED. Mas LED, todo engenheiro, o Hello World, né, famoso, é fazer o LED piscar. Mas no kernel você consegue dar algumas características bem interessantes para um LED. Então vamos voltar aqui. Também Device Driver. Tem uma subcategoria que chama LED Support. Vamos achar aqui. LED. Tem a busca também, viu, pessoal? Se apertar a barra no computador, ele abre para a busca, digitou LED, aí ele mostra tudo relacionado a LED. Mas aqui, LED Super. Já está selecionado, está com asterisco ali. Então, tem alguma, quando está assim selecionado, quer dizer que dentro desse submódulo já tem algo que já está habilitado. E aqui tem vários, tem alguns drivers, né, claro, para LED. Mas tem uma categoria que eu às vezes habilito em projeto e é um recurso muito importante, muito interessante. É aqui no LED Trigger Support. E aqui você consegue selecionar, pedir para ele carregar algumas características que quando você pedir para utilizar LED, o sistema vai se comportar. Você já deve ter visto no computador, quando o HD está fazendo muito I/O, ele está num I/O intensivo. É comum ver o LED piscando, ele fica bem acelerado, mostrando atividade no HD. São essas categorias de trigger. Então tem timer, tem relacionado, trigger para MTD, quando você tem flash named, por exemplo, NOR, heartbeat, ou seja, heartbeat, às vezes você pode ligar o equipamento, selecionar um LED específico, e falar, enquanto o kernel subiu, esse LED vai ficar piscando, vai ficar pulsando, vai ficar no heartbeat. Backlight, CPU, aqui você consegue para nível CPU, GPU trigger, mas tem um que é bem interessante, LED Panic Trigger. O que é legal dessa opção aqui, pessoal? Quando você marca essa opção, você vai ela selecionada, você vai no Device Tree, deixa eu ver se ele comenta aqui, não comenta, mas beleza. A documentação é bem clara, você seleciona essa opção, você vai no Device Tree, diz qual que é o LED, eu vou usar o LED do pino 40. E ele vai ter a característica de LED Panic, acho que Panic LED, alguma coisa assim. O que significa? O seu equipamento está fechado lá. Então, se você está depurando, caso aconteça algum kernel panic e não conseguir rebootar, não conseguir fazer nada, esse LED vai acender. Então, você consegue
Quando ocorreu um kernel panic, no kernel falhou, aconteceu alguma coisa ilegal em nível de kernel, você escreveu um driver e você fez um acesso indevido ali e acabou cometendo um kernel panic, um acesso ilegal, o sistema, é claro, você pode criar mecanismo para reiniciar tudo, mas caso ocorra um kernel panic ele travar, esse LED está aceso. Então ele vai acender esse LED. Eu já usei para depurar equipamento, não para produção, mas a gente tinha um equipamento que precisava depurar, analisar, e aí, como a gente está perdendo acesso, mas vamos ver o que está acontecendo com ele. E uma das formas era colocando esse LED. E aí a gente sabia, aconteceu um kernel panic, que o LED acabou acendendo. Muito legal essa opção aqui, essa categoria de triggers para LED. Tem vários CIs aqui, controladores, né, para você habilitar para suportar LEDs. Mas aqui, pessoal, é bem extenso essa parte, tem bastante opção. Então, referente a CI de placa de som, vídeo, GPU, ADC, o próprio Industrial I/O, ele está em Device Driver, já tem categoria. Então, aqui dentro do Device Driver tem o Industrial I/O. Esse cara aqui salva a vida de engenheiros no mercado. Industrial I/O. O que tem dentro desse cara aqui? Olha que interessante. Tem várias subcategorias de vários drivers de, por exemplo, acelerômetro. Então, existem vários drivers de acelerômetro disponíveis comercialmente. E você pode selecionar. Ah, não tem o que eu preciso aqui. Esse kernel específico que eu falei, mas você pode, por exemplo, estou usando uma placa que eu obti da Mouser. Você entra em contato com a Mouser, eles vão passar. Esse aqui é o repositório do fabricante, ou que a gente mantém o kernel. E com certeza, daquela placa vai ter uma opção aqui, se tiver fazendo um acelerômetro lá embutido, para você habilitar o driver. Na maioria das vezes já vai estar habilitado. AD, contadores, digital analógico conversor, health sensor, sensores de umidade, light sensor, magnetômetro, multiplexadores, internômetro, trigger, sensor de pressão e vários outros. Que é só você fazer o quê? Você acessar na categoria, eu estou usando esse TMP 006. Marcou aqui, compilou, o CI estando presente no hardware, a hora que o Linux inicializar, ele já vai criar um caminho, um patch ali, que esse sensor, ou qualquer um desses na categoria de Industrial I/O, já vai estar disponibilizando os dados. No caso do acelerômetro, assim que você marca o acelerômetro, o Linux inicia, o CI está presente, está tudo ok instalado, bonitinho, ele já começa a fornecer o XYZ. É só você consumir ali a saída. Então você não tem que se preocupar com o drive, o protocolo, inicializar essa sequência aqui, setar esses bits. Não. O driver já vai fazer tudo isso, porque o fabricante já se preocupa com isso, você só vai consumir. Então, é isso que vale a pena, você só se preocupar com a regra do negócio. Bacana. Então, isso seria você mexer no kernel Linux, habilitar ou desabilitar recursos. Às vezes tem coisas aqui dentro que você não vai utilizar. Vai estar carregando, consumindo um espaço dentro do kernel desnecessário. Então, aqui começa a partir de análise para fast boot, ou no caso de um hardware mais limitado de espaço. Então, uma das técnicas é você já fazer um pente fino em nível de kernel. Beleza, então a gente já file systems, tem várias coisas, file systems para habilitar e desabilitar, sistemas embarcados, inotf, esses caras aqui, quando você monitora um arquivo, você quer ver se tem... eu quero saber quando tal diretório surgiu um novo arquivo, ou quando um arquivo foi modificado. Esses caras aqui que estão habilitados. E acabam fazendo isso para você. Então, o kernel, além de driver, inicializar, vamos dizer assim, a periferia das coisas corretamente, ele disponibiliza vários recursos e para você utilizar já em um SO, você não tem que implementar. É só utilizar com algum comando ou própria implementação. Bacana, era só essa abordagem que eu queria fazer sobre o kernel. E ele pergunta como selecionei algumas coisas, se quero salvar ou não. Eu vou colocar não, para a gente voltar na apresentação dos slides. Tá, joia. Cleiton. Cleiton. Oi. Deixa eu voltar aqui com os slides.
Só um instante. Voltou. Beleza, show de bola. Então, pessoal, a gente já fez uma abordagem então, do que teria dentro do kernel para habilitar e acabar funcionando ali. Maravilha. Então, como o foco hoje, eu peguei então tópicos de Linux embarcado, que eu já utilizei em clientes, eu tenho bastante requisitado, bastante pedido, então eu puxei o que eu mais utilizo, e o que é mais fácil, mais estável, e tem um uso bacana, qualquer um conseguiria utilizar, não teria que reinventar a roda. Então, agora na parte de conectividade, que seria Wi-Fi, conexão com Wi-Fi, Ethernet, 3G, 4G, GPRS, VPN. Então, eu já vi hardwares, por exemplo, nossa, tem muito software, vários tipos de software. Às vezes, um já atenderia para fazer tudo, mas tem um para VPN, um para GPRS, o SystemD, por exemplo, para Ethernet, e um para Wi-Fi. Está errado? Não está errado, mas você consegue simplificar e utilizar algo que te fornece recursos e até via aplicação. E a gente vai conhecer um aqui hoje. Em alguma maioria dos projetos, né, quando tem wireless, Bluetooth, Ethernet, eu gosto de usar o Network Manager. Esse cara está disponível tanto o Build Root, o Yocto Project, e até o Linux aí, quem está utilizando o Ubuntu, com certeza tem esse cara aqui por baixo. Tem umas linhas de comando aqui, depois quem quiser testar consegue replicar aí para ver. Olha só para vocês verem, por isso que eu falei que eu vou tentar fazer ferramentas para quem tiver um hardwarezinho, amanhã já vai conseguir brincar, fazer algumas coisas aí. O Network Manager tem uma ferramenta de CLI, em linha de comando. Essa ferramenta, que é o NMD Network Manager CLI. Então, por exemplo, se no terminal você digitar NMCLI Device, ele vai retornar para você quais são os dispositivos habilitados presentes no computador, no seu hardware, na placa Toradex, na Raspberry, na BeagleBone. Nesse caso, eu peguei do meu computador e ele retornou 3 interfaces: Loopback, ENP1S0, que é minha Ethernet, mas não estava com o cabo conectado, e a minha Wi-Fi, que eu estava utilizando. Então tem lá WLP2S0 Wi-Fi conectado. E o nome do SSD que eu estava conectado. Então, assim, é uma forma de você ver, tipo, o cabo de rede está conectado, desconectado, a Wi-Fi está conectada, desconectada, com o comando NMCLI. O Cleiton. Oi. Liga a sua câmera para o pessoal te ver aí. Ah, tá, verdade. Bem lembrado. Pode continuar. Vamos lá. Bacana, bem lembrado. E aqui uma outra opção, pessoal, quem tiver e for testar, se você digitar NMCLI Device Wi-Fi, ele já vai fazer um scanner na rede, no seu Wi-Fi. Ele usa um asterisco, que eu vou mostrar para vocês. Quando ele usa esse asterisco aqui, quer dizer a rede atual que você está conectado. Então, eu estou conectado nessa rede aqui, no nível de sinal e criptografia. Mas ele mostrou mais 2 redes. No caso, se você... vou conectar a minha placa agora. Digitou NMCLI Device Wi-Fi, ele já vai fazer um scanner na rede e vai mostrar o USB disponível. Então, tem o Server Clean, uma rede aqui próxima, e Vivo B14C. Então, essas 3 redes eu poderia conectar que elas estão disponíveis. Beleza, e aqui, olha só como seria fácil conectar em uma rede Wi-Fi. Se a sua rede estiver disponível, é claro, você souber o nome da rede, o SSID no caso, e a senha, é suficiente. Você vai digitar NMCLI Device Wi-Fi Connect, entre aspas, o nome da rede, o SSID, password e a senha da rede. Você vai dar Enter, leva 2, 3 segundos, ele já autentica. Se for com sucesso, ele vai mostrar uma mensagem, sucesso ao conectar, e já vai salvar esse perfil. Você reiniciando a placa, desligando o seu hardware, conectando, tendo presente essa rede que você especificou, SSID, ele vai conectar de novo no boot. Eu posso criar quantas interfaces? Quantas você quiser. Quantas quiser, sim, tem um limite, mas... eu vou conectar em 10 redes, porque vai em shopping, então não tem problema. Você conecta, ele vai salvar uns arquivos, fica em /etc, Network Manager, System Profile, algo assim, mas dentro do etc.
mas ele salva o arquivo certinho, com a senha, segue e tudo. Então, isso aqui no sistema embarcado é suficiente para você conectar em uma rede Wi-Fi. Beleza? E o que é legal, pessoal, do Network Manager? É que, alguns casos, por exemplo, eu vi o pessoal, às vezes, utilizando alguns comandos e faz chamada de sistema. Eu vou aqui, eu dou um IW, list e o DF da minha interface wireless. E ele faz scanner na rede e me retorna. Beleza, funciona. Mas você vai estar fazendo chamada de sistema, vai abrir um subshell. Se você não especificar o caminho correto ali do IW, por exemplo, não vai executar, vai quebrar, se você não botar o retorno. Então, o que eu gosto de fazer? Por exemplo, o Network Manager, ele permite ele utiliza DBus por baixo. DBus é um protocolo, é um serviço IPC, comunicação entre processos, que utiliza como contexto do protocolo XML, mas vem de Desktop Bus. Muitos serviços que rodam desktop, não só o Ubuntu, várias distribuições Linux, utilizam o DBus por baixo. Então aqui eu só coloquei uma linha que quem tiver um Ubuntu aí, um Linux agora consegue executar, que é o debus send. Então eu fiz o quê? Eu fiz uma solicitação no debus sobre o Org Free Desktop Network Manager. Então eu pedi, isso aqui tem na documentação, debus, como é uma comunicação de processo, ele tem bem documentado. E aqui eu pedi get device. Ele vai retornar um sucesso lá, você pega o retorno, eu só resumi aqui, ele me retorna um array com 3 paths, 0, 1, 2. Como eu tenho 3 interfaces, voltando aqui o slide, quando eu pedi lost device, só me retornou 3 interfaces. Então seria 0, 1, 0, 1 e 2, referentes às interfaces que eu tenho no meu computador. Aí aqui, é claro, você vai acessando os nós, pega os outros objetos do debus, o protocolo é bem definido, o debus é bem documentado, está no Predstop, ou no GNOME mesmo, você baixa lá do Network Manager, e você consegue fazer o quê? Da sua aplicação em C, C++, Python, ou via debus, você consegue listar os SSIDs da placa, tá? Quais as redes que eu tenho aqui perto. Então você usa uma conexão debus, passa o objeto, a entidade, o serviço objeto, a interface, e você vai obter ou setar. Da mesma forma que aqui com o debus e o Network Manager, você vai conseguir ativar a interface ou desativar a interface, passar um usuário senha para pedir para conectar. Então, mesmo que a gente faz um Network Manager CLI, você faz com o debus. Então, a sua aplicação, sem fazer chamada de sistema, vai conectar em um barramento e você vai receber notificações. Por exemplo, a Wi-Fi desconectou. Então você conseguiria pegar esse evento, que a Wi-Fi foi desconectada. E aí tomaria a devida ação de conecta no Ethernet, ver se o 4G está de pé. Além de mais, o Network Manager permite você gerenciar a VPN. Então isso é muito bacana, muito útil, para você não ficar instalando vários serviços, aí cada hora é um binário, é um comando, às vezes aquele não tem um CLI, porque a ferramenta depende de Perl. Então, é legal utilizar uma ferramenta que já te fornece um leque bacana, um conjunto útil para você administrar vários tipos de conexões. Eu não coloquei, eu ia pôr junto no Network Manager, mas eu resolvi, a parte de Bluetooth, comentar sobre o BlueZ. Então, se você tem algum projeto que vai utilizar Bluetooth, eu estou com um donglezinho USB, vou usar o da Raspberry. O que seria o BlueZ? O BlueZ é a pilha do protocolo Bluetooth oficial do próprio Linux, está lá no kernel o suporte ao Bluetooth. E ele tem já, no próprio BlueZ, coisas como o GAP, que é o Generic Access Profile, o GATT, Generic Attribute Profile. Esses caras, normalmente quando você vai... Quem já usou um sensor tag da Texas Instruments tinha um device, uma borrachinha vermelha, era no Bluetooth, que tinha sensor de temperatura, acho que acelerômetro e um inclinômetro, se eu não me engano. E com o próprio BlueZ, utilizando linhas de comando, os próprios comandos que ele disponibiliza,
você consegue parear e comunicar com aquele cara. Então, aqui tem as ferramentas que o BlueZ fornece, o BTMon para monitoramento, o HCI Tracer, o Bluetooth CTL, por exemplo, onde esse cara seria utilizado? Quando você, por exemplo, eu tenho um Bluetooth aqui com 3 nós e quero conectar uma rede mesh. Então, a partir do BlueZ 5.50, ele já entende mesh. Então, ele já consegue conectar e montar os nós numa rede mesh. Um grupo, tudo ele escaneia e você consegue conectar nos nós. HCI Tool, nas últimas versões ele está como depreciado, você consegue utilizar, compilar ainda. Em embarcados vem como depreciado, mas consegue habilitar para instalar, não tem problema. Mas para você administrar e configurar as interfaces de Bluetooth. 6LowPan, e um outro bacana, o BlueZ também entende o Rogue, High Over Get. O que é esse cara aqui? É quando você pega aqueles controles, teclado, joystick, esses gadgets Bluetooth, e aí você pareia com o BlueZ, automaticamente o BlueZ vai tornar esse dispositivo como um input. Então, por exemplo, um controle, você vai parear com o Bluetooth no Linux, utilizando o BlueZ, ele vai criar um input lá no Linux. Então, quando você usar o controle, aquelas teclas vão passar quando o número 1 vai chegar como o número 1 mesmo. O A, B. Então, o BlueZ já abstrai toda essa trabalheira para você e já te entrega um device prontinho. Em outros casos, não. Em outros casos, tem só a interface HCI 0 lá, que é o seu Bluetooth, e você vai abrir ele, parear, enviar comandos. A API é bem definida do BlueZ, então é uma documentação bacana, acho muito material na internet, muito exemplo, vídeo no YouTube, muitas apresentações nos eventos do Linux Brasil, mundo afora, então, e é um projeto bem estável, bem bacaninha. E aqui um exemplo, eu peguei no meu computador, eu tenho um dispositivo Bluetooth no próprio hardware, eu digitei HCI conf e A. Ele vai exibir todas as informações. Ele vai exibir o Bluetooth NAC, eu só botei aqui os dois terços, a interface está em UP, eu já estava executando uma aplicação com o Bluetooth, pacotes transmitidos, recebidos, então ele exibe algumas opções, resumidamente, sobre o Bluetooth. E aqui, a própria HCI Tool, eu executei aqui no meu computador, HCI Tool, a interface HCI 0, LA Scan, que ele já entende BLE, Bluetooth Low Energy. Eu dei um LA Scan e ele achou no meu celular, estava com uma aplicação em execução. Então, o BlueZ já tem suporte a Low Energy, 6LowPan, caso tiver algum projeto que quiser utilizar, isso já faz parte do projeto. Agora um tema bem bacana, bem popular, né? O pessoal acaba perguntando bastante, que são aplicações gráficas. É muito amplo isso, teria que ter só um webinar só referente a aplicações gráficas, mas eu resolvi trazer 3 projetos que eu coloquei a mão na massa, eu utilizo e eu acho bacana. Mas teria bem mais opções, principalmente open source, teria muito mais recursos, no GitHub tem outras ferramentas muito bacanas, mas eu acabei trazendo 3 aqui. Um que acaba sendo bastante conhecido da comunidade, do pessoal de sistemas embarcados, principalmente quem usa Linux embarcado e precisa de interface gráfica, que é o framework Qt. Hoje, atualmente, estável, estamos no Qt 5. Esse ano, saiu o Qt 6, então já tem o primeiro, eu não diria release, está numa versão beta, mas já existe o Qt 6, algumas melhorias que o Qt 5 não permitia. Um outro projeto interessante, pessoal, é o Total Cross. Me surpreendeu essa ferramenta. E o mais legal, é uma solução de uma startup brasileira. É uma empresa aqui do Brasil que desenvolve essa solução multiplataforma também. Assim como o Qt, que nos pilares está lá ser multiplataforma, a Total Cross também nasceu com essa ideia, mas surgindo primeiro no mobile e depois nas outras plataformas.
e recentemente entraram para o mundo dos embarcados. Eu fiz um teste, rodei algumas aplicações com prova de conceito, junto a um cliente para validar, e me surpreendeu. Achei muito legal, muito bacana. E o LVGL, eu não conhecia esse projeto, conhecia, ele era o anterior, que era só microcontrolador, até que eu vi uma apresentação do Jonah, e ele mostrou um suporte a Linux Front Buffer. E rapidamente, baixando o LVGL, eu vi lá um sample deles em C, eu consegui reproduzir e rodar o demo em Linux Front Buffer. Então, esse cara, quando você precisa de telas estáticas, não precisa de multimídia, plugin, trazer muitas coisas que esses outros frameworks disponibilizam, é uma opção que tem uma experiência do usuário, a interface, uma experiência do usuário muito agradável, vale a pena conhecer quem está pensando em projeto com interface gráfica, ou às vezes está com um recurso limitado. Muito interessante esse caso. E aqui uma breve abordagem, né? Então, Qt5 é multiplataforma, linguagem oficial, tem os bindings por aí, mas oficial aqui deles é C++ e Python. No caso de embarcado, Linux embarcado, tem as opções de você utilizar Linux Front Buffer, o Zorg, o Wayland e EGLFS. O Wayland é conhecido, obviamente vai assumir todo o papel do Zorg nos próximos anos, principalmente em embarcados. Dependendo do compositor, o Qt permite você escrever seu próprio compositor. E o EGLFS, o que é bacana? Ele é a junção do EGL, da Khronos, e o OpenGL ES2. Então, esse cara, o que acontece? A sua aplicação gráfica, ela vai rodar sem necessitar de um servidor gráfico. Daquela interface, quando você liga o computador, sobe aquela interface gráfica, você abre as janelas. Utilizando o EGLFS no Qt, a sua aplicação roda, vamos dizer assim, standalone com a GPU. Então, você não tem concorrência ou um servidor gráfico ali para sustentar a sua aplicação. Muito legal, muito bacana. A sua aplicação fica com um recurso bem bacana, com aceleração gráfica. Isso que eu gosto bastante desse QPA que a Qt disponibiliza. Aqui seria uma tela que tem no próprio site da Total Cross, de uma aplicação que eles fizeram. Também multiplataforma. E aqui tem um ponto que eu vou dizer, no começo eu estranhei bastante quando eu conheci a ferramenta, que é quando eu vi que a linguagem era Java. Então, quando eles falaram Java, nossa, tenho certeza, todo mundo na embarcado fala, nossa, deve ser lento. Nossa, daí a aplicação gráfica vai demorar para subir. E não é. O que é engraçado e o que é muito legal, pessoal, a linguagem que eles utilizam é Java, mas a JVM eles escreveram. É uma JVM desenvolvida por eles. Então não é uma JVM da Oracle, não é do OpenJDK, é uma JVM da própria Total Cross. Então utiliza recursos, estudos de anos que eles foram desenvolvendo para ter um footprint baixo de memória RAM e usabilidade. E eu testei com o Wayland, Linux Front Buffer também, acho que eu validei, mas o Wayland eu tenho certeza, e a aplicação rodou liso, rodou muito bem no sistema embarcado, eu testei com Raspberry, Toradex, e me surpreendeu. Eu não sou desenvolvedor Java, mas peguei um demo, sim, alterei, fiz algumas telinhas, algumas coisas, e fiz o processo de compilação e embarquei na placa. Eu achei muito legal essa solução deles, que tem... Pode rodar no servidor gráfico, no Zorg, no Wayland ou no Front Buffer. Vale a pena, pessoal, conhecer isso aqui. Quem está pensando em usar no projeto é open source também. Olha que bacana. E está lá disponível. Então tem alguns demos bem bacanas. O pessoal é bem acessível aqui para conversar no Brasil. Tem o Bruno, o Lucas. São pessoas que vale a pena conhecer e trocar uma ideia, às vezes, para algum projeto. E o outro, aqui seria o que a Total Cross prega, né? Então, você tem um único code, e aí a JVM vai estar em cada uma dessas plataformas, e você vai ter o seu código rodando sobre essas plataformas. Beleza. E o LVGL,
plataforma bloqueia, era muito comum ver em microcontrolador, como outras, tem várias soluções para isso, né? Eu conhecia o LVGL disso, até que eu via a opção lá no GitHub deles de rodar em Linux Run Buffer. E eu consegui executar uma aplicação. Então, para quem vem de microcontrolador, às vezes utiliza algo assim, quer usar uma interface gráfica Linux, tá aí uma opção que pode ser que encurte o seu caminho, no lugar de conhecer uma ferramenta nova como o Framework Qt5 ou o Total Cross. Agora, um assunto muito importante também, que é OVDR. Atualização, vamos dizer assim, resumindo, atualização remota. Hoje já é mandatório, mas é claro, tendo disponibilidade de acesso à internet. O seu dispositivo aceitar a atualização remota. Por quê? Para corrigir vulnerabilidades, tem brechas. Meu software saiu uma versão mais nova. Dado o momento, a gente descobriu que depois de 5 dias dava um estouro de memória e a aplicação morria. O kernel matava a aplicação, dava um out of memory e o kernel matava aquele processo. Então, com o OverDR, você consegue fazer, tem toda a infraestrutura para você atualizar, desde o SO, o kernel, o rootfs, ou só a aplicação. Então, tem algumas modalidades aí para OverDR. Qual que é a diferença vão ter 2 soluções de OverDR no mercado, que são softwares para atualização assimétrico e simétrico. Bem fácil de entender, pessoal. O simétrico, ele tem o bootloader, ele starta, e o seu hardware vai ter vamos dizer assim, 2 partições, uma cópia de cada SO. Então, quando você faz uma atualização, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Então, por exemplo, se o sistema está rodando no A, chegou uma atualização, a atualização vai instalar no B, está instalando e desligou. O sistema vai voltar porque ele está ativo no A. O sistema volta a funcionar. Perdeu aqui? Depende como que aconteceu o problema, né? Mas o método de atualização vai checar isso. Voltou a funcionar, está estável. Volta a atualizar, baixar os dados, tudo, checou a integridade, está bacana, avisa o bootloader, estou apto a ser inicializado. O bootloader tenta iniciar. Aí tem recurso, por exemplo, falhou 3 vezes, ele volta para o anterior. Então, é um recurso muito importante para você não dropar o equipamento em campo, além de uma partição dos dados persistente. Então, não mexe com esse cara. E outra forma de OverDR é o assimétrico. O assimétrico ele não tem 2 partições, é uma única partição, mas ele trabalha como uma espécie de... Imagina um Git, onde você conseguiria navegar sobre os commits. Então, chegou uma atualização, ele está usando esse aqui. Chegou uma atualização, ele vai criar um outro, vamos dizer assim, uma outra divisãozinha, e seu sistema seria alterado para cá. Falhou no bootloader e tal, ele conseguiria shiftar o anterior, para fazer o rollback. Essas seriam as principais diferenças. E aqui algumas soluções. Só vou apresentar, como eu falei, aqui é o Linux embarcado, tudo que você precisa para o seu projeto. Então, as soluções têm fail-safe, rollback, então atualização segura, falhou energia, aconteceu qualquer problema, relaxa que já está previsto nessas soluções. Quais são elas? SW Update, OS3, Update Hub, o UHU, é brasileiro, olha que bacana, é da OS Systems, lá do pessoal do Sul, do Otávio Salvador, do Fábio, muito bacana, pessoal, vale a pena conhecer, tem a versão open source para explorar, conhecer e testar, com as limitações, para você, pelo menos, com um projeto, conseguir validar, e você pode contratar o serviço deles, ou seja, você põe o seu cliente na placa, você pode usar toda a infra deles, para escalar a atualização de OverDR, sem se preocupar com o infra do seu lado. Mender, Rock, Here, OverDR, que era da ITS Garage, se não me engano, e o Torizon, da Toradex. Torizon também é sensacional, é uma ideia muito bacana da Toradex, que é baseado em container, olha que show de bola. E você tem o OverDR aqui, eles utilizam o OS3, o segundo item lá da lista, então ele é assimétrico, e ele é baseado em container. Então é bem bacana, esse cara tem por trás a Linux Platform, Microplatform, como base,
mas é muito bacana, só que inicialmente é para as placas e os recursos da Autodesk. Caso você precise na BeagleBone, na Raspberry, eu queria conhecer, você pode ir no Operate Hub. Eles já estão, no caso, eles trabalham com amplos modelos de placa. E agora vamos comentar, fazer uma breve abordagem sobre IPC. IPC é comunicação entre processos sem personal. Isso não é do Linux, tem no Windows também. Tem os clássicos que no Windows mesmo, em vários lugares vocês conseguem utilizar. Comunicação com sockets, TCP, UDP, socket local, né, que é o ideal para não ficar uma porta aberta. Memória compartilhada, pipes, ou seja, você conecta dois processos, o STD out jogando informação, o STD in puxando, ou criando um pipe dentro do processo e o outro conectando, tem algumas opções. Sinais, então se você digitar no seu Linux aí que o -L, você vai listar todos os sinais que você pode utilizar. Um comando que usa sinal para comunicação, é um macete. Quem conhece aquele comando DD do Linux, que você copia a partição, gera uma imagem, o DD ele aceita dois sinais como parâmetro para informação, que é o USR1 e o USR2. Quando você envia esse sinal para ele, no stdout da aplicação, ele mostra a porcentagem que já foi feita da cópia. Isso está na documentação. Quem precisar saber, se digitar nem DDD, e lá no terminal vai aparecer no final sobre esses dois sinais que ele aceita. Que é uma forma de você comunicar com o processo. O sinal chega lá e ele está lá. Kill não é só matar o processo ou dar um kill 9 que vai interromper e nunca faça isso, né? Gera vários problemas. Mas tem várias formas de você enviar um sinal para a aplicação. O dbus, acho que está bem fácil aqui, né, de ver uma utilidade do dbus. O BlueZ, o Bluetooth, então, quando você precisa, vou mexer com mesh, Bluetooth, vou fazer um pareamento, vou escanear e tal. Por baixo é o dbus. Então você consegue fazer todo pelo seu programa lá em C, C++, Python, Perl, Java, utilizando dbus, você consegue falar com BlueZ para obter informações. E o Network Manager. E aqui, pessoal, uma dica bacana. Quem já conhece, eu acho que sem comentários, né? Mas quem conhece e precisa fazer uma comunicação de processo ou recursos a mais, por exemplo, há um tempo atrás eu precisei fazer uma espécie de broadcasting entre alguns processos. Ou seja, os processos eles eram startados paralelamente, mas eles trabalhavam sincronizados. E com o ZeroMKey, Message Queue, eu fazia comunicação. Então, chegou um pacote em um, ele mandava para o outro. Mas, em dado momento, um dos processos, ele poderia, como foi desenvolvido por uma empresa, ele parava, ele morria. Então, o que a gente fez? Utilizando o ZeroMKey, tem uma opção que você consegue, vamos dizer, resumidamente, mandar um broadcast para alguns processos. Então, eu conseguiria, todos os meus processos que recebiam, eles devolviam o PID. Então, quando chegava esse PID, eu sabia, bom, tal processo está rodando, esse aqui está rodando, esse aqui está rodando. Mas não só isso, ZeroMKey tem várias formas, quem já trabalhou com MQTT, PubSub, com ZeroMKey você consegue fazer também. E vários outros, Reply, é bem interessante esse cara, se você quiser fazer uma comunicação de processos eficiente, segura, estável. Entra no site, vê as empresas que utilizam, vocês vão ver muito bacana, muito sensacional esse projeto. Eu já utilizo há um bom tempo já, e é muito bom. Aqui no Brasil a B3 utiliza, então você vê a carga que esse cara consegue carregar. E aqui eu falo contra quantos, igual a brincadeira do Leônidas, né? Contra quantos, um pouco mais. Então, eu quis trazer aqui porque o que eu mostrei hoje é uma pincelada do que tem em Linux. E aqui eu tentei resumir agora alguns serviços, softwares, bibliotecas que você pode utilizar. E que a gente utiliza bastante, por exemplo, o GPSD, que é um daemon, é um serviço que fica rodando e monitorando um ou mais GPS, conectado na UART, por exemplo, seja serial física ou um USB serial. Você conectou o GPS, ele vai estar lendo aqueles protocolos, ele já sabe lidar com os protocolos NMA, e vai jogar mastigado para você numa porta local 2947. Então você só abre um socket nessa porta aqui e você vai consumir as informações do GPS. Olha que bacana.
Ele tem um serviço também, pessoal, vou deixar aqui no comentário, chama GPS Mão. Uma ferramenta CLI que você executa, já conecta nessa porta e começa a dar lá latitude, longitude, várias informações que ele consegue obter do módulo GPS que você está utilizando. Quem precisa utilizar CAN, ou CAN Utils, desculpa, o protocolo CAN, tem suporte ao Linux já há um bom tempo. O CAN em nível do kernel, que você vai habilitar, e o CAN Utils seria ferramentas em nível user space. Então, no kernel é chamado de socket CAN, ou seja, o kernel abstrai esse cara, ele vai passar para você com uma interface de rede, exatamente como se fosse uma internet, uma Wi-Fi, e você vai abrir como se fosse um socket de rede, e vai vir os pacotes de CAN ali para você. Tem suporte ao J1939, bastante utilizado, principalmente em agroautomotivo. E para você testar CAN, enviar comandos, fazer um dump, você pode usar o pacote CAN Utils. Tem o CAN Send, CAN Dump, CAN Config, e você consegue configurar uma interface com bitrate específico, por exemplo. E a partir do momento que você executa um CAN Dump, tem algo conectado na sua CAN lá habilitado, tem um conversor, ou direto ali na placa, tem os pinos para CAN. Se tiver tudo funcionando habilitado, o pacote começa a chegar. E aí você vai vendo o CAN lá rolando, e aí você sabe que, bom, beleza, eu consumo isso aqui, aí eu consigo, via socket, que chama CAN0 a interface, CAN0, CAN1, depende do hardware. Você abre esse socket e você consegue comunicar, entender, comunicar com algo com CAN. E tem a opção também, já entende, o socket CAN passa para você. Quem precisar de CAN Open, tem um framework em Python, chama Python CAN Open. Ele conecta no socket aqui, já tem o SDO, já tem o PDO, tudo lá bonitinho, bacana rodando. Eu já testei, funciona, bacaninha. libmodbus é uma biblioteca em C, opa, escrevi errado aqui, biblioteca, tem um I ali que acabou sendo curioso. Uma biblioteca em C para quem precisa de Modbus, RTU, TCP. É isso que eu falo, pessoal. Eu vou escrever um software que preciso de Modbus. E aí já sai escrevendo protocolo, tudo na mão. Não precisa. Vê se já não tem na comunidade, se já não é open source, se já está no Yocto, no Buildroot. Você só habilita e escreve a sua aplicação. Esse caso aqui, esse libmodbus, ele já tem suporte ao Modbus da RTU e o TCP. Então, amigo, é só habilitar esse cara aqui, dar um include lá no libmodbus, ver a documentação dele, e você já tem, é só trabalhar em cima do payload do Modbus. Mas já está lá o negócio validado, testado, usado por várias empresas. libgpio, ele é recente, surgiu no kernel 4.8 até agora. O GPIO-G é um dispositivo, antes de você usar o SysFS, para acionar um GPIO, ler, não tem problema, funciona, mas ou DevMan também era uma opção, mas tem alguns problemas, a troca de contexto era lenta, para você, às vezes tem que fazer um acionamento muito rápido. Então esse cara ele veio para resolver vários problemas e ele está em nível de kernel e ele disponibiliza uma API em user space. Então vai ter lá um /dev, acho que GPIO chip, aí vai ter 0, 1, 2, e já tem os modelos e os ports para você utilizar em C, C++ ou Python. Eu utilizo já esse cara, melhorou muito, facilita muito o trabalho, e é bem otimizado, bem bacana. Hoje, praticamente, já não uso mais SysFS, só em kernels anteriores. Aí não tem jeito, eu acabo utilizando. Continuando, olha aqui o I/O, Industrial I/O, e esse cara faz o quê? O que eu mostrei lá no kernel, né? Tem vários drivers para ADC, sensores que estão em cima de I2C, SPI. Isso aqui já vem abstraído no nível de usuário. Eu queria mostrar esse cara aqui, abrir um terminal, mas felizmente aqui em casa não tem nenhuma placa com algum CI, algum acelerômetro, nada prático, assim, palpável para conseguir mostrar, porque senão não tem sentido. Mas esse ele vai criar lá, se digitar no Google, Linux Industrial I/O acelerômetro, e aí você vai ver, tem detalhado, assim, bem fácil, como você obtém os dados do acelerômetro. Pega o eixo XYZ, já tudo mastigadinho, show de bola.
Um outro recurso importante é o UDEV. O que esse cara faz? Ele gerencia os dispositivos no seu hardware Linux. Ele é o sucessor do Hot Plug, bem antigo, né? Quem mexia com kernel 2.6, 2.4 lembra, e as dores de cabeça que esse cara causava. Mas o que é legal no UDEV, pessoal? Olha a sacada que dá para fazer. Quando, por exemplo, você consegue fazer uma ação, quando conecta um conversor USB serial, um FTDI, você pode falar para o UDEV, quando conectar, chama esse programa aqui. Ele conectou, ele vai abrir e processar. A hora que o usuário remover, você desfaz, desconecta e limpa tudo. Isso com pendrive também é muito útil para backup. Então, às vezes eu instruo, por exemplo, uns clientes, como é que a gente faz? A gente faz um software que faz polling aqui, fica rodando. Não, vamos fazer melhor. Cata a sua pendrive, no nome dela escreve backup e tal. A hora que conecta, o dev vai pegar esse evento, uma pendrive, vinculado ao script backup. E aí, como ação, você pode falar, monta nesse lugar, depois de montou com sucesso, chama o script que vai fazer um backup, baixar o banco, ou atualizar um software. Então, o dev veio para facilitar esse tipo de caminho. E outro, para quem é do mundo Linux, né, o Chrome, quando você tem que agendar alguma tarefa, algo que tem que rodar todo dia, toda hora, cada 5 minutos, uma vez por semana, uma vez por mês, é muito comum utilizar o Chrome. Em sistemas embarcados você também pode utilizar o Chrome, mas você não precisa. Se você utiliza o systemd, que é o sistema de inicialização, você pode usar e criar um timer. Um timer, o que é? Você vai... Isso, pessoal, no publicações, que eu comentei na BitOpen, tem publicações.bitopen, está no final do slide, tem um material de mais de 50 páginas só sobre systemd e alguns exemplos com timers. Então, eu preciso rodar a cada 1 minuto, preciso rodar uma tarefa a cada 5, de hora em hora, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Você pode criar as tarefas do próprio systemd. Não precisa instalar o Chrome só por causa disso. Então, isso que eu falei, às vezes é importante conhecer as ferramentas para você não duplicar coisas que não tem necessidade. Aqui estão as referências, pessoal, vários links do que eu comentei sobre o caso da do SpaceX. Aqui tem o slide, acho que esse aqui é da CAN, se não me engano. Aqui tem o Network Manager, então tem a documentação sobre CAN, tem aqui, sobre como funciona, o link sobre o Rifle, que eu havia comentado. Agora, aqui que eu vou fazer, só para quem nunca viu um Linux embarcado, eu vou abrir eu tenho uma placa aqui conectada, ela está com o SSH disponível. SSH é uma forma de acesso remoto, vamos dizer assim, seria um telnet mais seguro, muito mais evoluído, muito mais seguro, mais recursos, aceita SSL, muito importante utilizar SSH no projeto. Eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai dar uma navegada no hardware antes de abrir para as perguntas. Tá joia, Cleiton. Vamos lá. A gente está vendo sua tela, Cleiton. Eu acho que você está no mudo, hein? Verdade, Thiagão. Bem observado. Agora está me ouvindo. Agora, bora. Beleza. Então, essa parte é um Colibri MX6 ULL, da Toladex. Vamos ver informações do CPU. Então, isso é igual qualquer Ubuntu desktop, notebook. O que ele vai mostrar, que é um ARM-V7, é um single core, single number, ela é um ultralight, conforme eu falei, é um ULL, e as features do ARM. Olha só que legal, pessoal. Esse hardware aqui, ele tem 512 de memória, já está com uma aplicação, com um software que a gente trabalhou com o cliente, ele já está rodando e está consumindo só 40 MB do hardware. O kernel já está um pouco otimizado, já tem algumas aplicações rodando e está consumindo 40 MB. Então, não tem aplicação gráfica, mas você vê, olha só, com 128 MB e um core mais que suficiente para ter uma aplicação
rodando. Quem entra no mundo embarcado, só, às vezes é muito comum você utilizar, eu vou colocar um botão nesse GPIO 40. Beleza, coloca o GPIO lá, coloca o botão no GPIO, tudo, vai configurar. Aqui ele tem o lugar que é o de antes que eu falei, é desse cara aqui, ó, sys/GPIO, e você exporta. Então, quando você dá um echo, você escreve nesse export, você vai criar uma entrada para manipular aquele pino. Então, você exporta, ele cria uma entidade aqui, e aí ele vai ter o valor, você vai estar 1 e 0 para subir, baixar ou se ele a direction dele, se é entrada ou saída. Mas às vezes você vai exportar um pino, ele dá erro. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Acho que 32 não está disponível esse cara. Olha lá, eu exportei o 32. Para que eu mandar visualizar aqui. Opa, aqui ó, 32, ele está aqui. Ele criou. Eu vou acessar esse diretório. E aqui ele tem algumas opções. Então, só de exportar, ele já me permite a direção do pino. Eu acho que de for, ele vem... lá, em. Então, ele está como entrada. Seria para botão mesmo. Se fosse para LED, eu teria que dar um echo, out, selection. E a direção dele agora é output. E o value? O value verifica o valor. Então, aqui eu tenho value, está em 0. Se eu der um echo 1 value, o valor dele passa a ser 1. Então, o pino estaria em alto, o LED estaria aceso. Em 0, ele apagaria, o pino seria abaixo. E se tivesse como input, eu ficaria além desse valor na minha aplicação, e ele ia alternar entre 0 e 1, quando o botão estivesse pressionado ou ativado. Aqui deu tudo certo. Essa seria a forma de utilizar GPIO no Linux. Mas às vezes você vai utilizar um GPIO e ele falha. Não é possível utilizar esse pino. É muito importante, pessoal, não só para GPIO. Vocês utilizarem esse cara aqui, ó, syskernel debug. Ele é do um file system que chama debugfs, e ele traz informações, é um file system, um pseudo file system, com informações abstraídas do kernel. Uma muito útil que eu utilizo aqui tem vários, né? Você dá um ls, tem informações sobre Industrial I/O, PWM e GPIO. Então, se eu der um cat é um comando para visualizar, para listar, GPIO, ele vai mostrar, por exemplo, olha que bacana, o GPIO 128, que é o pino SODIN 43, ele já está sendo utilizado. E ele está como entrada em nível alto. O GPIO 129 eu também não posso utilizar, porque ele está no pino SODIN 45, a descrição dele é como wake up, ele está como win, só que agora está em modo baixo. O 139 também não tem o pino dele aqui, mas o GPIO eu não posso utilizar, porque ele é o reset. Atualmente ele está como saída em nível alto, e o nível dele, lógico, é em alto. E assim vários outros GPIOs. Então isso aqui em todo o Linux embarcado, e todas as placas você consegue pedir para visualizar isso aqui. É muito útil, o mesmo vale para PWM. Aqui a fonte está bem grande, mas um PWM configurado e em execução, você consegue ver o período dele, o duty cycle e a qualidade que está configurado dele. Então você conseguiria pegar informações do PWM caso você configurou e não estava funcionando, ou não está como você configurou para ele funcionar. Seria uma das formas de depurar utilizando informações do kernel. Beleza. E tem vários. O _proc é o mesmo _proc que você tem no Ubuntu, no desktop. Tem várias informações lá. E aqui vocês obtêm muita... Somente quando tem que depurar problemas ou algo com o kernel mesmo. Aqui você tem, por exemplo, sobre as interrupções.
Tá? Tem tanto com um CPU só, tanto de cada CPU, o level e qual que é a descrição do que está gerando esse número de interrupções. Então, tem muita coisa, o /proc, né, disponibiliza várias informações. O DF é o mesmo DF para exibir o sistema de arquivos utilizado, o sistema de arquivo utilizado, tamanho total e aqui utilizado. Então, nossa, nessa plaquinha aqui eu estou com 135 MB em uso, 31%. A memória, como já viu, está com 40 MB. Top. Ele mostra os processos de execução. Lá eu tenho um Network Manager em execução e vários outros serviços, SystemD, que gerencia várias outras coisas. E isso seria um Linux embarcado. É o mesmo kernel que eu estou usando, olha lá, o mesmo kernel que a gente navegou, que eu mostrei para vocês. Beleza. Então a gente tem uma exploradinha aqui. Deixa eu voltar, né? Tá, joia, Cleiton. Você quer botar o slide, Thiagão? Volto sim. Aí. Voltou. Beleza, pessoal. Eu quase era o tempo que a gente estava planejando mesmo, 1h15 para abrir por umas perguntinhas. Aqui está o site da BitOpen. O meu contato, caso alguém queira ter alguma dúvida disso que a gente apresentou, tem muitas outras opções, muitos outros softwares, muitos outros recursos, mas eu tenho certeza que a maioria da indústria, sistemas embarcados, hoje já conheceu algo ali que sabe que Linux consegue atender ou utilizar no seu projeto. E aqui eu coloquei embaixo, acesse e cadastre no https://publicações.bitopen.com. Já tem 2 artigos lá, 2 materiais, né, 2 PDF. E com o tempo a gente vai lançando mais documentos, algo bem técnico mesmo, uma abordagem bem completa. Thiagão. Muito obrigado, Cleiton. Parabéns pela apresentação, super completa, tem vários elogios aí no chat também. O pessoal gostou bastante da sua abordagem explicativa e também prática, né? Vamos lá para algumas perguntas, vamos começar das perguntas mais fáceis, tá? Mais com relação à orientação. O Eduardo pergunta, Cleiton, qual hardware, placa, você recomenda para quem quer começar a trabalhar com Linux embarcado? Sugere a Raspberry Pi mesmo ou tem alguma outra? Obrigado. Olha, Thiago, para quando a pessoa vai aprender, eu comecei, a primeira placa que eu tive foi uma Mini 2440, quando eu fiz treinamento com o Sérgio Prado, isso em 2010, no final de 2010, aí com muito custo eu comprei essa placa. Mas quando eu fiz, por exemplo, eu realmente peguei um projeto para conhecer e explorar, eu comprei uma Raspberry. Então, eu super recomendo para quem quer aprender, por mais que seja na empresa. A minha empresa quer utilizar, sensores, a gente vai trabalhar com CAN, compra uma Raspberry. Acho que a POC do projeto, o MVP, não tem problema em ser com Raspberry, só que você tem que entender os limites, e que é um hardware industrial. Eu já tive alguns problemas com Raspberry em campo, somente quanto ao USB dela, mas BeagleBone, Raspberry, Udo, essas placas micros, muito, muito recomendo. Tem para você gerar sua própria distribuição Linux, com o Yocto Project, Build Root. Então, eu não lembro o nome de quem fez a pergunta, super recomendo. Orange Pi, o Gia colocou ali, excelente também, para aprender, é sensacional. Só toma cuidado em projeto profissional, esses processadores chineses, Allwinner, que documentação um tanto quanto problemático, e o kernel também é um pouco restrito. Mas é uma ótima opção para iniciar também. Tá, joia. Obrigado, Cleiton. O Eduardo pergunta se você tem uma sugestão de material, PDF ou mesmo site, para quem está começando com Linux embarcado, além do Embarcados, claro, e da BitOpen. E o Tarcísio também pergunta sobre recomendação de livros para estudar. Tá. Cara, eu vou deixar um mistério aqui, porque como sexta-feira tem aquele do Linux, eu acho que eu vou trazer mais conteúdo referente a isso. Mas aqui no Brasil, cara, eu acho que material, eu ia dizer para baixar os slides do Sérgio Prado, de Linux embarcado, de outro, é sensacional. Tem muito conteúdo ali.
Se não tiver, se a pessoa, tipo, não tem problema com inglês, é tranquilo, tá? Tem o material da Butlin, é sensacional também, é nível Sérgio Prado, do pessoal, é muito completo também. Tem alguns livros, eu tenho alguns livros, eu tenho vários, por sinal, alguns eu não recomendo mais. Por quê? Porque tem frameworks e tem recursos de kernel mais antigo. E eu já não, por exemplo, eu já não utilizo mais em projetos. Eu tenho um livro que eu tô lendo, até peguei para desenvolver um driver. Eu comprei esse livro com esse propósito, era uma subcategoria que eu precisava estudar, e eu comprei esse livro. Então, eu vou deixar ele aqui, já pego aqui na pesquisa do Google, eu passo o link dele aqui. Ele é um pouco carinho, mas é bem atualizado, já é um kernel de hoje, bem recente, bastante prática e uma placa atualizada. Porque eu tenho um livro que comprei em 2009, ele foi em 2008. Ele usa um kernel muito antigo. Então, não que você não vai aprender. Você vai aprender sobre o kernel. Tem um muito famoso sobre User Space em Linux, que é Linux Program Essential, que chama. Posso ver também para vocês. Beleza. Ele é muito bom. Só que está um pouco defasado também. Você vai aprender, mas tem mais coisas que o kernel foi evoluindo, foi entregando mais recursos, e você vai acabar não sabendo utilizar. Essas coisas tem que ficar pegando livros atualizados. Né? Beleza. Então, recapitulando, o Butlin, a Embedded Labworks, né, que é o site de treinamentos do Sérgio Prado, e o Embarcados. Então, fica aí a dica para vocês, pessoal. O Clayton mencionou sobre a live. A gente vai fazer uma live sexta-feira à noite, às 19 horas. Vai ser um bate-papo sobre Linux embarcado. Então, já convidando o pessoal aí, né, Clayton? Isso. Então, pessoal, fica como dever de casa para mim. Eu vou separar para vocês livros que eu já li, que eu não recomendo, mas quem quiser para estudar, porque é uma base boa, eu recomendo. E livros que eu tenho aqui, eu recomendo. Então, se quiser aprender, esse livro é casca grossa. Você vai realmente, do que a sua empresa precisar, vai conseguir se virar com ele. Sexta-feira eu vou trazer esse material para vocês de recomendação. Então tá joia. No Embarcados TV, no YouTube. Seremos eu, Fábio, o Sérgio Prado e o Clayton Bueno e o Ricardo Tafas. A confirmar, pessoal. Mas já fica o convite também para todo mundo aí participar ao vivo. Vamos lá, Clayton, mais uma pergunta. O Thiago Ramos, ele cursa Engenharia Elétrica, está no 8º período e gostaria de trilhar a carreira de software embarcado. Ele desenvolve projetos com C e C++, com plataformas embarcadas como ESP, Arduino e Raspberry. Quais próximos passos ele deve focar? Ele deve aprofundar em C e C++? Não fica claro aqui na pergunta dele, mas eu acho que ele quer trabalhar também com Linux embarcado. Pelo que eu entendi, acho que ele quer realmente... Ele tem esse know-how, mas ele queria entrar com Linux embarcado. Um caminho bacana para você seguir foi uma coisa que eu fiz. Hoje eu tento me envolver, mas é participar da comunidade. Então, o que eu recomendo? Entre no GitHub, por exemplo, eu digito o nome de um projeto que você se interesse. Por exemplo, eu gosto de parte multimídia. Tem um projeto da GStreamer, é gigante. Então, você pode, por exemplo, eu vou portar esse plugin para minha placa. Ou, por quê? Eu vi tem uma empresa chamada Imagine Source, eles fabricam câmeras profissionais científicas, e eles, até uma época atrás, eu lembro muito disso, eles precisavam de mão de obra de desenvolvedores para criar plugins para o GStreamer para o pessoal utilizar. E eles acabaram pegando da própria comunidade. Isso é comum. Eu já vi até, por exemplo, no repositório da BlueZ. O Carlos baixou o repositório da BlueZ, achou um problema, ou criou um novo suporte ao hide over o ROG, e disponibilizou para o BlueZ. Aí uma empresa que precisa algo como Bluetooth Mesh, algo assim, vê que a colaboração desse desenvolvedor, entra em contato. Então, o GitHub, não só o GitHub, né, vários outros repositórios online, serve como currículo hoje. Tanto que eu consegui projetos fora do Brasil, colaborando com repositórios que eu vi de um projetinho bacana no Stack Overflow, ou submeter no patch algum problema, ou um novo recurso, corrigindo algo. Eu consegui projetos fora do Brasil com isso. Então, quem procura, eu quero entrar no mercado,
Pega algo que gosta, nossa, eu tenho câmera aqui em casa, ou eu queria fazer um hardwarezinho com uma câmera, um alimentador para o meu cachorro, vou acessar remoto. Eu já fiz isso. Em 2013, eu fiz para o cachorro. Eu fiz que eu acessava, e via MQTT, ele me enviava... Era uma câmera simples na USB, e ele pegava os frames, a hora que dava tanto por cento de diferença, ele tirava uma foto e me enviava. Era para saber quando o cachorro estava destruindo alguma coisa. Então eu sabia a região que ele ia, eu ficava sabendo antes. Legal. Mas é um projeto bacana, esse tipo de projeto. Então, faz algum projeto, alguma coisa que você gosta, coloca no GitHub, isso serve de currículo, e você vai aprender muito. Pega algo para resolver. Eu quero fazer esse projetinho para o aquário aqui de casa. Eu quero fazer automação de lâmpada aqui. Tem vários projetos para isso. Levanta o web server na plaquinha e disponibiliza isso. Pode ter certeza, todo mundo está ouvindo, pessoal, isso é porta de entrada em muitas empresas. Porque o pessoal hoje não está procurando mais o cara para entrar. É claro, tem empresas que sim, mas isso quando a empresa vê um projeto que você fez, vê o seu código, vê que você entende, é muito mais fácil, abre muitas portas. Muito bom, Cleiton, obrigado. O William Antunes, ele faz uma pergunta aqui com relação a hardware. Como você tem feito para definir hardware com seus clientes e para os seus projetos? Você tem usado módulos, hardwares prontos ou desenvolve as próprias placas do zero? Eu vou complementar a pergunta do William com relação a se o driver existe no kernel Linux, isso também influencia na sua escolha, Cleiton? Hoje, como a gente acaba sendo contratado, a gente não opina. Então, muitas vezes o hardware já chegou pronto, está tudo pronto. Como já teve, muito boa a sua pergunta, Thiago. Já teve, recentemente, esse ano, a gente pegou uma placa de um cliente e eles usam um CI que começou a ser comercializado ano passado. Era muito bacana, um CI de criptografia, e não tinha driver. O único demo que tinha no site fabricante era um firmware, uma demonstração do firmware. Aí nós entramos em contato com a empresa, depois que pegamos o projeto. E aí a empresa ia desenvolver um software em C, igual eu tinha falado, quando não tinha driver. Aí eu entrei em contato com o suporte, a gente está utilizando. E aí na mesma semana, ou na semana anterior, um desenvolvedor tinha feito um driver já, com um kernel anterior. Só que porque ele já tinha falado, esse driver não vai entrar oficialmente no kernel, porque tem uma questão de exclusividade, proteção intelectual, tudo mais. E aí a gente pegou essa cópia desse driver e passou para o kernel sendo utilizado. Então, às vezes muda alguma chamada. Então, se você utilizar um driver do kernel 3.1 e você for passar ele para o 5, provavelmente vão ter chamadas lá dentro do driver que vão quebrar. Mas é só ver a documentação e tem é um parâmetro a mais, é um outro nome, a chamada de sistema, do driver. Então, mas hoje, respondendo a pergunta que ele fez, eu não desenvolvo hardware, nada. Eu recomendo quando eu vejo que não tem caderno de requisito, não tem requisito nenhum projeto, e, não, beleza, a gente precisa por Linux para fazer isso. Aí eu começo a argumentar, mas se o Linux vai ser utilizado, se o produto vai ser utilizado onde? A gente vai utilizar, vai estar lá no meio da Amazônia, num dispositivo autônomo e tal. Aí eu já vejo que está usando o Raspberry. Aí eu apresento os problemas que a gente já teve. Mas o que você está usando? Eu já tive esse problema quanto ao USB. O Power Manager da Raspberry não é bacana quando você está utilizando 4 devices ou uma câmera na USB, porque ele drena muita corrente. Eu já tive problemas em usar I2C e o RTC no seu ISO. O que você recomenda? Você pode ir em módulos industriais, módulos mais profissionais, como Toradex. E posso recomendar outros, depende do perfil do projeto do cliente. Quando tem que desenvolver hardware, hoje a BitOpen é parceira da Hensys. O Wilter vai fazer a apresentação amanhã. Então, quando eu tenho algum projeto que envolva hardware, eu já apresento o Wilter da Hensys. Ele alinha todo o cliente, faz todo o levantamento de requisito. A gente se conversa sempre, então sabe com como eu trabalho, placas que a gente gosta, placas que a gente não gosta. Mas eu sempre, para aprender, eu acho que não tem limite. Eu acho que qualquer hardware é válido, desde que seja
ele é menos atualizado, tem um acesso bacana. O que eu não recomendo para projeto profissional, só se tiver um time bacana e que desenvolve há um bom tempo. São esses processadores, por exemplo, All Winner, igual o OrangePi, BananaPi, é que a documentação não é tão abrangente assim na comunidade. Você vê, pega para o Stack Overflow, filtra no Stack Overflow tanto de problema que você acaba filtrando em kernel, drivers. Sim. Mas quanto a gente não faz nenhum... usa esses... Só se a gente sabe algum problema. Por exemplo, é claro que eu falo para o meu cliente, se ele fala assim, a gente vai usar um conversor USB serial. Mas se ele tiver a opção de já pôr o CI na placa e a serial já está direto, utilizando uma UART do módulo do processador, com certeza eu recomendo isso. Aí eu falo para ele, não usa, porque algo na USB, qualquer interferência, um EMI, alguma coisa estranha aí, esse dispositivo vai desconectar. A gente consegue tratar tudo isso no Linux, mas quanto menos problemas, melhor. Então a gente consegue recomendar algumas coisas. Mas quando o hardware é mais sério, a gente recomenda o pessoal da Renz. Obrigado, Clayton. O Clayton, quando você estava selecionando os drivers lá no kernel do Linux 4.14, veio uma pergunta do Fernando. Ele fez o seguinte, ele perguntou o seguinte, por exemplo, se eu habilitar um driver de algum sensor no kernel, depois, na minha aplicação, eu preciso dar um include do ponto H do driver e chamar as funções do driver, é isso? Depende do driver. Por isso que é importante ver, por exemplo, se for um Industrial I/O, posso compartilhar minha tela de novo, Fabião? Claro que sim. Deixa eu abrir aqui, quer ver? Eu vou mostrar para o pessoal como que é. Deixa eu só abrir aqui direto. Tá joia. Você vai compartilhar o kernel, né? Vamos lá. Eu vou compartilhar um exemplo de como seria acessar um acelerômetro, por exemplo. Tá joia, perfeito. Deixa eu só carregar aqui. Deixa eu só convidar o pessoal. Pessoal, amanhã tem a apresentação do Wilter, tá? Do Wilter Witch, da Hensys. Ele vem falar sobre Design House, desenvolvendo seu produto eletrônico. Né? Ele vai falar a importância dos requisitos, né? Requisitos de projeto, isso que o Clayton estava falando aí, que ele conversa com o Wilter sempre que é necessário, né? Até o William comentou aqui no chat, o Wilter é outro fera desse mercado, ele desenvolve uns hardwares muito bacanas, uns hardwares muito complexos, né? O Wilter também apareceu no webinar que a gente fez com a ST, que o William Antunes participou. Então, pessoal, não percam essa apresentação do Wilter aí. Ele vem falar desde o começo, né, dos requisitos do projeto eletrônico. Tá? Então, fica o convite. Mesmo horário amanhã. Pode ir lá, Cleiton. Beleza. Maravilha. Já achei o exemplo que eu queria aqui. Vou Beleza. Ela. Hoje é a segunda apresentação da conferência, da terceira conferência online Embarcados. E amanhã a terceira com o Wilter. É isso aí. O pessoal tá vendo aí, Thiagão? Tô vendo sim. Beleza. Pessoal, eu fui aqui no site do wiki da própria Nano Device e eu peguei, um CI aqui, que eu lembro que tinha suporte, e ele é um acelerômetro. E no próprio site deles, eles já mostram que tem o datasheet e tudo mais. Tem um Git, olha que bacana o trabalho que eles fazem. Você pode abrir o driver e ver como é que eles fizeram. Aqui como que é montado o driver, né? Às vezes você vai mudar, ou precisa de um template, às vezes quando você vai portar. Já teve casos, por exemplo, de eu pegar um modelo que é, por exemplo, 16209 Ti. Ele não tem suporte, o driver não tem isso, mas a gente pega a referência e às vezes adequa. É difícil ter que fazer isso, mas já aconteceu algumas vezes. Mas aqui ele mostra, olha lá, como você acessa, que é o caminho que a gente fez, Device Driver, aqui está Staging Driver, Industrial I/O, e onde eu vou selecionar. Selecionei, beleza, fechou, salvou, compilou, gerou o driver. E como você testa? Olha só que legal, pessoal. Você vai lá, então, em sys, bus, dentro do Linux já agora. Sys, bus, I/O device. Lá dentro ele já vai ter um I/O device 0 e um trigger. Ele acessa o I/O device 0, ou seja, esse cara aqui já é seu driver falando que o CI já reconheceu e está rodando.
e olha os atributos que apareceram aqui. Ó. Então já aparece ó, o valor do x, o valor do y, esse cara no caso é x e y. E aqui aparece ó, o name, que é o seu arquivo, e como você... Aqui ele faz um trigger, mas aqui, por exemplo, você abrindo o seu programa em Python, ele fazendo um open no x e no y, o seu CI, sua placa, qualquer coisa movimentando ali, você vai conseguir já pegar direto aqui. Sem inicializar, incluir biblioteca, nada. Você só fazendo um open. Por quê? Ele já foi abstraído pelo Industrial I/O. O driver já está lá na categoria. Quem desenvolveu o driver já adequou para o framework Industrial I/O. E você só pega ele já mastigado, funcionando, tudo bonitinho. No entanto, respondendo a pergunta, às vezes pode ser que você tenha que incluir na mão? Pode. Quais são os casos que você teria que fazer isso? Vamos supor, você vai utilizar... vou pegar um exemplo bem bacana. Esse RFID da NXP, que é o uso RC522, que é SPI. Em si, ele não tem driver no kernel. Mas o barramento de SPI, ele sobe, você conecta o RFID no barramento, tudo, e aí você tem que vamos dizer, incluir o suporte ao SPI Dev e comunicar com o CI. Então, nesse caso, não tem o driver no kernel, mas você vai utilizar o SPI Dev, SPI Device. Então você fala para o Device Tree, ó, inicializa esse SPI com esse barramento, que vai ter um CI ali, e eu vou inicializar o SPI e desenvolver ele ali na mão. Mas, a maioria das vezes, se for acelerômetro, magnetômetro, sensor de temperatura, que tiver driver, você vai abrir só um dispositivo lá no Sysclass, Sysbus I/O, e aí vai ter as árvores lá da categoria. É só ir lá e já vai consumir a temperatura, o valor de inclinação, barômetro, magnetômetro, acelerômetro, já vai estar o dado ali mastigado. Alguns casos você envia configurações. Você seta um novo parâmetro, uma calibração, um valor que chega até o driver, ele muda e volta a funcionar. Mas normalmente sensores eles funcionam assim. Mas você pode plugar algo na I2C e aí sim, você vai no C, dá um include linux/i2c.h e aí você inicializa o I2C, mostra o endereço e aí começa a conversar no barramento I2C, SPI, entre outros. A maioria das vezes é assim que funciona. Então tá, joia. Obrigado, Cleiton. Cleiton, a gente está chegando no final, ainda tem mais algumas perguntas aqui, algumas poucas perguntas. O Francis Ney pergunta como tratar zombie process de serviços iniciados no systemd. Desculpa, cortou um pouco, Fábio. Thiago, pode repetir? O Francis Ney perguntou sobre zombie process de serviços iniciados com systemd. Como você faz para tratar esses processos zumbis? É complicado. Uma das formas de você conseguir contornar processos zumbi é você usando, por exemplo, o recurso de watchdog do próprio systemd. O watchdog ele manda um sinal para o processo e o processo tem que responder. E se ele está um processo zumbi, em si ele não vai mais responder. Então o systemd tem o watchdog, você configura o tempo que ele tem para responder, tem retries também, e ele fala com o processo. Por exemplo, 3 vezes não respondeu, ele mata o processo zumbi. Mas o ruim é que tem casos e casos, porque é complicado, porque às vezes o processo zumbi não é o processo em si, mas a thread entrou em deadlock, é complicado. Mas uma das formas é usando o watchdog do próprio systemd. Funciona. É uma dos métodos para conseguir contornar esse tipo de problema. Obrigado, Cleiton. O Cauã, ele pergunta se você conhece alguma aplicação industrial com a OpenWRT. Industrial? Eu não conheço, mas eu já vi muitos roteadores OEM e algumas empresas que fazem gateways utilizar o OpenWRT. É o Doppler qualquer mesmo, é esse daí, né? A joia. E o Cauã também perguntou sobre se existe a possibilidade de desenvolver aplicações em Linux embarcado com frameworks em Python como TensorFlow, Keras,
Pandas, OpenCV, etc. Tá, tem sim, Thiago, é possível sim. Normalmente, o que pega são as dependências. Eu tive um projeto que usava uma biblioteca de cálculo, era um equipamento oftálmico, e uma das dependências era uma biblioteca por baixo, e essa biblioteca utilizava Fortran. Então eu tive que, aí não instalava, quebrava a aplicação, aí a gente teve que fazer o quê? Ir nas dependências daquele software, que é a biblioteca, e compilar, fazer a cross-compilação para a ARM. Normalmente, quem utiliza o Yocto Project é mais fácil fazer esse tipo de adequação. Criar receitas, append, patches, acaba facilitando esse tipo de trabalho. E normalmente, PyTorch eu nunca utilizei, mas Pandas, tem um outro da ARM, que é semelhante ao PyTorch, eu precisei fazer para a ARM também, ARM v7, e tem algumas questões que você tem que resolver, cross-compilar a dependência por baixo. Mas só se o projeto usa, por exemplo, uma lib estática ou um .so, que é uma biblioteca dinâmica, que foi compilada e fornecida. Aí complica. Aí fica mais restrita a plataforma que foi compilada. Tá joia. Agora a última pergunta, Cleiton. Deixa eu ver. A última pergunta mesmo. Dá só uma palhinha, o resto da pergunta a gente leva para sexta-feira. Olha Beleza. Só, Cleiton. Uma pergunta do Éder. Cleiton, com o conhecimento que você tem hoje, e se tivesse recomeçar sua jornada no Linux embarcado, quais as trilhas você percorreria para chegar no mesmo ponto que você está hoje? Para sua carreira, Cleiton. O processo entrou, deu um processo, foi em zumbi aqui, cara. Olha, eu vou falar que eu acho que eu faria o mesmo caminho, porque o que eu fiz? Quando eu comecei a me interessar por Linux embarcado, não vou enrolar muito o pessoal, eu conheci o blog do Sérgio. E aí era muito acirrado o treinamento dele, tem muita empresa, bem concorrido já naquela época. Isso em 2011, 10, final do 10. Eu comprei um livro, e aí comecei a estudar por quê. O caminho que eu fiz, não sei se hoje esteja válido, mas eu acabo utilizando para pesquisa também. Eu acessava o Stack Overflow lá fora. E eu pegava o que bombava nas pesquisas. Então eu ia filtrando, e eu comecei a ver grandes tendências de Linux embarcado, Qt eu já utilizava até, né, framework. E aí eu vi, falei, não, eu vou nessa linha mesmo. Então, faculdade, o meu TCC vai ser isso e tal. Aí eu comprei um livro, na época que foi indicação do Sérgio também. Comecei a estudar, estudei pra caramba e tal. Aí eu empaquei algumas coisas, Build System ainda não estava tão assim, fácil de acesso como hoje. Aí eu consegui fazer um treinamento do Sérgio. Aí deslanchou, eu vi os horizontes, os caminhos que eu precisava. E aí, só que aí eu fui me desligando de outras coisas. Por exemplo, eu gostava de mexer com hardware e participar de desenvolvimento de hardware. Eu não desenvolvia, mas eu estava sempre presente. A minha empresa eu não inicializei nada de hardware. Então eu foco hoje 100% em sistemas embarcados de Linux e aplicações. Então hoje eu pego de bootloader, kernel, Linux, rootfs, sistemas de arquivos, aplicações, sistema de inicialização, drivers, desenvolver driver, o que eu preciso. Então eu foquei nesse mundo. Então não que eu me fechei nessa caixinha, mas eu resolvi me especializar muito nisso. Então até no começo, os 2 primeiros anos eu trabalhei com microcontrolador na empresa e só alguns projetos pontuais a gente mantém. Mas hoje eu estou 100% em Linux embarcado. Se você quiser ver o que... se isso... eu quero ver essa biblioteca... Inteligência artificial compensa, você que vai usar em embarcado, vai no Stack Overflow, eu usei 2 meios. Eu filtrava as tags, e eu via as buscas que empresas estavam utilizando, e eu pegava no Stack, acho que Jobs, Stack Overflow Jobs, uma coisa assim. Eu vi o que as empresas contratavam. Então eu comecei a ver vaga na BMW, na Altran, em Portugal, em empresas assim, eu falei, não. Então, isso aqui é o caminho mesmo, porque essas empresas estão utilizando, então eu vou utilizar. Então, assim que eu ia filtrando, eu falei, não, eu vou seguir, porque se a indústria está utilizando, é o caminho para isso mesmo. Eu acho que eu faria de novo, porque eu não acredito que eu tenha errado. Tá joia. Eu gosto muito de Linux, e eu acho que eu repetiria essa trilha. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado pela sua apresentação. Foi uma honra recebê-lo aqui. Por 1h45,
você contribuiu bastante aqui com a comunidade. Tá? O Clayton, ele tem mais de 10 anos de experiência na prática, pessoal, com Linux embarcado, então é uma satisfação recebê-lo aqui, né? Ele que vem desde 2010, assim, trabalhando bastante, né? Principalmente agora, né? Que agora com a B2Open. Então, obrigado, viu, Clayton? Em nome da comunidade, a gente agradece. Beleza, Tiagão. Eu que agradeço. A gente sempre gosta de poder contribuir, colaborar. É difícil, né? A agenda às vezes não dá, mas a gente conseguiu um esforço para colaborar e ajudar o pessoal, porque a gente entende a dificuldade, às vezes entende que trava, né? Às vezes, eu estou sendo microcontrolador, será que é o mercado certo? Será que meu produto não vou ter um problema? Estou saindo de algo certo para algo duvidoso? Então a gente gosta de tirar e quebrar um pouco desse mito. E caso tiver alguma dúvida, pessoal, quem está aí, agradeço a paciência de vocês de uma terça-noite, uma live sobre Linux embarcado. Mas tem meu contato ali, tem o site da empresa, meu e-mail, pode ficar à vontade, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas pode enviar dúvida, alguma coisa, a gente bate um papo, coloca uma ideia, e a gente ajuda aí no que precisar e tirar dúvida. Tá, joia. Obrigado, Clayton. Pessoal, sexta-feira, 19 horas, tem live com Clayton Bueno e o Sérgio Prado como convidados, hein? Então não vamos perder. Mandem as dúvidas aí pro e-mail do Embarcados. Obrigado, Clayton. Obrigado. Amanhã a gente vai receber aqui o Wilter. Amanhã o Wilter vai vir aqui falar sobre Design House, desenvolvendo seu produto eletrônico, tá? Às 19h30 também. O Wilter da Hensis vem fazer essa apresentação, né, com os requisitos de projeto. E quinta-feira a gente vai receber o Evandro Teixeira para falar sobre a introdução ao MATLAB, Simulink Coder Support Package, principalmente visando o mercado automotivo. Obrigado, Clayton. Obrigado, Mauser Electronics, por patrocinar esse evento. Então é isso, pessoal. Então a gente se vê amanhã aqui. Beleza, pessoal? Obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado.